Você já ouviu dizer que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive? Isso foi dito por Jim Rohn, um coach motivacional. E eles propõem um exercício que você liste as 5 pessoas com quem você mais convive, né? E aí, é óbvio que quando você colocar família, você não vai colocar cada membro da sua família. É um ambiente familiar ali, é uma pessoa. Aí você tem o cônjuge, você tem ali um amigo da escola, um amigo do trabalho. Relacione essas pessoas e verifique se você tem algo em comum com aquelas pessoas. Esse é um exercício que ele propõe. Porém, nós vamos discutir aqui hoje se a gente acredita ou não, se isso é verdade ou não. Não é isso, Anderson? Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão. Beleza? Tudo bom com vocês aí? Cara, acredito muito nisso. Muito, muito, muito. E isso acabou sendo introjetado na minha vida sem que eu conhecesse o tal do John Doe. Quando a gente olha para trás e você avalia as amizades que você teve ao longo da vida, uma coisa que a gente percebe é que elas são cíclicas. Elas vão mudando de acordo... Na verdade, não são cíclicas, desculpa. Elas são circunstanciais. Elas vão mudando de acordo com o momento que você vive na sua vida. Uma coisa impacta na outra e elas vão assumindo papéis diferentes ao longo de toda a nossa vida. Quando a gente olha para o trabalho, você vai perceber que você convive ali com algumas pessoas. Quando você sai daquele trabalho e vai para um outro, talvez uma ou outra pessoa daquele ambiente permaneça com você, mas você vai dando atenção para o foco em um outro ciclo de relacionamento. Quando você é solteiro, você tem um ciclo, quando você casa, você passa a ter outro, e isso vai mudando constantemente na nossa vida inteira. Isso vai mudando também você. Você já percebeu que algumas pessoas comentam que passam tempo sem ver alguém e lá na frente, quando reencontra essa pessoa, diz: pô, mas fulano está muito mudado, fulano está muito diferente. Nossa, essa pessoa aí ficou muito, sei lá, não está mais humilde, né? Não olha mais para a gente aqui. Por quê? Porque nós vamos assumindo outros papéis, cultivando outros aprendizados e uma mente que se expande. Você falou isso até no Histórias ontem, né? Uma mente que se expande, cara, ela não volta mais para o seu estado atual. Quando você conhece, sei lá, você vai sempre no mesmo restaurante, e aí você come sempre aquela mesma comidinha ali, uma comidinha caseira e tal. Um belo dia, você vai num restaurante como uma bela uma paeja, ou você vai numa casa de massa fantástica, referenciada, e come ali um talharim maravilhoso preparado dentro daquele queijo fantástico e tal. Cara, no outro dia você tem que voltar lá para o seu caseirinho e comer. Pô, o que você quer mais é continuar comendo ali a sua paeja e tal. Então, a mesma coisa acontece com conhecimento, com o ciclo de amizades. Quando você está próximo de pessoas que elas têm um outro papo, que te levam para outro nível, aguça sua curiosidade, você volta depois, deixa eu conversar aqui sobre coisinhas triviais, sobre o Big Brother, deixa eu falar aqui sobre a vida do vizinho, deixa eu conversar aqui sobre o político A, o político B, o político C, e os caras estão num mundo tão distante do nosso, e as pessoas acreditam que aquilo ali é o que faz com que a sua vida vai ter sucesso ou não, né? Então, assim, eu acredito muito, cara, que a forma como a gente conduz o nosso ciclo de amizades impacta diretamente na nossa vida, e a nossa vida é impactada diretamente pelo ciclo de amizades que a gente escolhe. Tem uma frase, um ditado popular que diz que o mesmo homem não pisa o mesmo rio 2 vezes. Primeiro, porque o rio corre, a água não é a mesma. E segundo, porque o homem que você se torna, que vai pisar pela segunda vez no rio, não é o mesmo, né? Você não é o mesmo homem que pisa naquele rio. Então, isso faz total sentido, principalmente quando diz respeito às amizades, aos relacionamentos. Mas, Anderson, eu quero te provocar um pouquinho. Eu sei que você teve uma grande transformação na sua vida, né? Quem está pegando esse vídeo agora, o Anderson e eu, nós estávamos juntos em uma corporação há quase 10 anos atrás, e depois que saímos dessa corporação, a gente manteve aí esse relacionamento, e cada vez mais a gente vem se percebendo muito parecidos e muito amigos em muitas ideias que nós compartilhamos. E eu sei que o Anderson, né, Anderson, você passou por uma transformação muito grande daquele período que trabalhávamos juntos, não éramos nem tão próximos assim, e logo depois que você saiu daquela corporação, você passou por uma transformação de ambiente. Lembra ali que naquela época você gostava, pelo menos toda a quinta, sexta e sábado, ali, final do expediente, de tomar sua cerveja, de ir ali para o happy hour. Eu lembro que você tinha aí de 15 quilos a mais do que você tem hoje, uma vida sedentária, e você teve uma transformação. Eu queria que você falasse para a gente aí, Anderson, você já contou um pouco dessa história, mas fala para a gente como é que foi a transformação do Anderson e a transformação do ciclo de relacionamento. A transformação do ciclo de relacionamento ela acabou sendo uma consequência, porque é difícil. O mais provável de acontecer, é o que acontece com a maioria das pessoas, é que o ciclo de relacionamento ela acaba conduzindo a sua vida. No meu caso, eu comecei a pensar em que os resultados eles precisavam acontecer de forma diferente. E aí eu comecei a procurar formas de agir diferente. E o ciclo de relacionamento ele acabou sendo alterado em função disso. É difícil quando você tem as pessoas com quem você se encontra no fim de semana, você toma sua cerveja, você fala coisas que não agregam.
como eu comentei, fala da vida do vizinho, você fala do político, você fala... E você começa a olhar aquilo, isso está em grupos de WhatsApp, isso está no presencial, e você começa a perceber que a sua vida, ela vai girando em função daquilo. Como quando a gente estava nessa corporação, Emerson, se você observar e lembrar, a gente ficou um bom tempo lá, né? E tinham sempre as reuniões, a gente participava ali, viajava para lugares, hotéis, que a gente ficava ali isolado e tratando sobre o ano, metas e objetivos e tal. E a gente percebia que as conversas, os diálogos, era sempre sobre fulano está muito arrogante, fulano está está no outro, não fala mais com a gente, porque eu acho que fulano devia agir de tal forma, de tal... Era muito sobre outras pessoas. A gente entrava nessa seara e era um ambiente de muita competitividade, de muita inveja, era muita cobra, e se você caísse ali num determinado terreno, você podia ser picado. Então você tinha que estar muito atento e para não ser picado, né? E a gente acabava se envolvendo nesses diálogos. Era uma vontade de crescer, passando por cima do que quer que fosse. E a gente, depois que sai desse ambiente, parece que você se desintoxica um pouco, você começa a olhar para outras perspectivas, e aí você tem que ter cuidado também para não cair numa coisa muito leve, muito light, né? E aí, cara, eu percebi que eu tinha que começar a mudar algumas atitudes. Essas atitudes, elas começaram a levar para um outro ambiente. Você comentou que a gente não era tão próximo, apesar de trabalhar ali no mesmo lugar. E por que a gente se tornou tão próximo hoje? Porque eu acho que os valores, eles foram alterados, as perspectivas e uma consciência foi alterada também, e aí surge a identificação. E você percebe que isso é uma coisa que naturalmente vai acontecendo. Tanto que eu olho para o ciclo de relacionamentos, ele é muito mais enxuto hoje em dia, ele tem uma qualidade muito, muito boa e ele contribui, de fato, para essa vida que eu resolvi levar a partir daquele momento. Não que, aí a gente olha, tá, mas e aquelas amizades que você tinha, que você andava... Cara, todas elas são importantes e foram importantes em algum momento. E há pessoas, né, daquele momento, que são amigos até hoje, não precisam deixar de ser. Só que a gente precisa fazer a média disso. Então, você não pode estar sempre num ambiente que te puxa e que te mantém preso àquilo, e você não pode também estar num ambiente só que estamos falando aqui de 2055 e, peraí, calma, a gente tem que procurar fazer uma média. A gente tem que procurar ali encontrar um meio termo. E eu acredito que esse meio termo, esse equilíbrio aí, ele é fundamental para a gente criar novas perspectivas. Perfeito, Anderson. Obrigado aí por participar um pouco da sua história com a gente. Gente, você que nos ouve, presta bastante atenção nisso. O Anderson falou uma coisa, se você não prestou atenção, talvez passou desapercebido. Não é que ele decidiu trocar as amizades, ele decidiu mudar de vida. E a mudança de vida acabou implicando com que os seus relacionamentos mudassem. Ele não deixou de ser amigo daquelas pessoas. Ele só começou a frequentar novos ciclos e esses ciclos desafiaram ele a ser pessoas melhores, né? Alguém já disse também, se você é a melhor pessoa da mesa, desconfie. Porque ou você está doando energia, doando conhecimento, ou você está recebendo. Se você está num ambiente em que você só está doando, você vai estar baixando a sua média para baixo, né? Agora, se você está num ambiente em que você está trocando, né? Trocando informação, trocando estratégia, trocando conhecimento, todo mundo vai crescer junto, né? Tem um ditado, se eu não me engano, japonês ou chinês, que diz o seguinte: se duas pessoas se encontram e cada uma tem um pão, e elas resolvem trocar esse pão, elas vão embora, cada um com um pão, né? Por quê? Porque cada um tinha um pão, trocaram um pão, cada um foi com um pão. Mas se duas pessoas se encontram e cada um tem um tipo de conhecimento e eles trocam, né? Cada um troca conhecimento, eles não vão embora mais com um conhecimento, eles vão embora com dois conhecimentos. Então é importante você pensar sobre isso nos ciclos de amizade, se você tem apenas passado conhecimento ou se você tem trocado conhecimento. Porque quando você troca conhecimento, os dois crescem. E um ambiente saudável para um desenvolvimento, é importante que você troque conhecimento, né? O Anderson faz parte aqui desse ciclo das 5 pessoas que eu mais convivo, mesmo estando geograficamente distante, a gente conversa por telefone, temos esse momento aqui de diálogo, a gente tem um momento de planejamento, de alinhamento, então a gente sempre está trocando, né? Trocando, concordando ou trocando, discordando, e a gente acaba crescendo com tudo isso. Então pense nisso, se você sempre é o melhor da mesa, tem alguma coisa errada, é importante você ser desafiado para ver essa troca, né? Parte disso que a gente está falando aqui, que é você poder ter um ciclo de amizade que te promova o crescimento. É verdade. Essa questão do ciclo de amizade, ela impacta tanto porque é influência. A gente tem sempre a preocupação, pense nisso, né? A gente tem sempre a preocupação de ser aceito. E por ter essa preocupação de ser aceito, às vezes a gente acredita que um determinado relacionamento, por ele estar, a pessoa, o indivíduo, as pessoas estão no estágio acima do nosso, que nós não seremos aceitos ali naquele ambiente. E aí a gente hesita. Às vezes a gente trata até com reverência, a gente trata até essas pessoas com uma certa cautela, uma certa honra, uma certa...
E a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar, colocar todo mundo ali são pessoas como eu sou. O que vai acontecer aqui é que eu vou aprender com eles e eu tenho certeza que eu tenho sempre algo a passar. Você lembra daquela história da pasta de dente, cara? Que executivos, é uma história bem conhecida, né? Bem antiga, bem conhecida, né? Executivos estavam ali se reunindo porque as vendas de pasta de dente tinham caído em um determinado período e esses caras estavam quebrando a cabeça pensando como é que ia fazer para vender mais pasta de dente. Novos concorrentes entrando no mercado, até que o cara que estava limpando ali, o zelador que estava limpando ali a sala de reunião, olhou e disse: faz a boca mais larga. Se você, quem é mais antigo, vai lembrar que a pasta de dente antes saía um pouquinho, você tinha que apertar muito, né? Hoje, você dá um apertãozinho ali, a boca é desse tamanho, você gasta a pasta muito mais rápido, fica a pia ali. Eu ouço muitas reclamações aqui em casa a esse respeito, né? Gente que vai depois de mim no banheiro ali e fala: pô, a pia aqui tá toda cheia de pasta de dente. Exatamente por isso. O cara que estava limpando falou: faz a boca mais larga. E isso fez com que as pessoas consumissem mais pasta e, consequentemente, as vendas aumentassem. Então, não importa você ver um zelador falando para altos executivos. Há sempre algo que você tem a acrescentar e algo que você tem a aprender. Perfeito, gente. Nosso tempo aqui deu. Podemos falar um pouco mais sobre isso em um outro momento, mas eu espero que você reflita e pense sobre isso. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, pense bem quem são os seus ciclos de amizades. Um grande abraço. Valeu, um abraço para vocês. Até a próxima.